dia. Bom dia. Eu sou Ana Elisa Matos. Eu serei a mestre de cerimônias no evento de hoje. E, pela segunda vez, eu gostaria de agradecer o convite do WWF Brasil, pois, de maneira voluntária, eu consigo contribuir com essa causa, então que seja uma parceria duradoura. Este é o primeiro evento de 2005 do WWF Brasil. Então, como tema, nós não poderíamos deixar de tratar do assunto do momento, que a mídia tanto fala, que a população está tão alertada e engajada para a economia dela, a água. Então, no evento de hoje, nós teremos 2 palestras, um breve intervalo de 20 minutos. Depois, nós teremos um painel com a participação de alguns dos nossos convidados. E, ao final, um espaço aberto para possíveis questões que vocês tenham, que queiram colocar. E o nosso evento tem previsão de término aí por volta das 12 horas. Então, para falar sobre a crise da água e as corporações, eu chamo aqui à frente a CEO do WWF Brasil, Maria Cecília Wade Brito, a Cissa. Bom dia. Eu confesso que o Daniel, que é muito prestativo, ele me fez um roteirinho do que eu precisava falar. Eu li o roteirinho, mas eu já esqueci tudo. E, ao mesmo tempo, eu não trouxe impresso. Mas eu também prefiro fazer só umas boas-vindas, agradecer muito que vocês puderam dispor desse horário de meio período. Eu sei que todo mundo aqui tem agendas complicadíssimas, mas é importantíssimo que possamos conversar para um tema que, obviamente, é do dia a dia de todos nós em casa, com as nossas famílias, mas nos nossos trabalhos, e, por isso, essa importante abordagem que eu espero a gente consiga ter e fazer discutir ao longo dessa manhã. O WWF, como vocês sabem, já tem um trabalho de longa data com águas. O nosso coordenador do programa, creio que muitos conhecem já, mas possivelmente quem não conhece deve ter encontrado aqui no café da manhã, que é o Glauco, está aqui sentado aqui no meio. Mas a gente também tem ações que são relacionadas com vários parceiros, alguns são vocês mesmos, e outros que estão aqui vão falar também dos resultados dessas parcerias, particularmente o Wagner, que é o nosso parceiro da Iniciativa Água Brasil, que já tem 5 anos no Brasil inteiro, e também a Simone, que é nossa parceira pela Ambev. Além disso, as palestras vocês vão ouvir, o nosso querido professor Tundizi, conselheiro do WWF e de muitas outras organizações, uma pessoa que está presente nesse assunto há muitos anos e tem uma experiência que, infelizmente, a gente só está podendo usar mais recentemente porque não se deu ouvidos a tudo que foi falado e proposto já há bastante tempo. Também a Maru, que é colega das causas socioambientais e que tem uma enorme experiência na discussão de mananciais em São Paulo. Vocês devem ter ouvido a Maru falar em várias oportunidades recentemente, em função da Aliança pela Água, que ela está coordenando. Enfim, a gente tem aqui pessoas que trazem visões muito diversas. E, por fim, aqui só para fazer uma apresentação breve também, o Jorge, que é da Fiesp, tem uma passagem de longa data também pelo Sistema Ambiental de São Paulo, e que certamente vai poder nos ajudar a abordar esse tema. De maneira geral, era isso que eu queria dizer. Agradecer de novo e lembrá-los que, lá embaixo, a gente trouxe alguns materiais que nos parecem úteis para vocês utilizarem no dia a dia de trabalho de vocês, dividirem com os colegas. Um álbum de figurinhas que também, por favor, levem e, por favor, comprem as figurinhas, que vão ser legais para crianças, mas mesmo para adultos. A gente tem feito aí um esquema de, durante os almoços, fazer bafo, sabe? Aquela negócio de bater figurinha para ver quem ganha. Então, é bem legal, é tipo lúdico, para também trazer um ambiente mais relaxado para as organizações. E lembrá-los todos que nós teremos, nesse sábado, dia 28 de março, como todo ano, já no Brasil há 7 anos, na rede há 9 anos agora, 10 anos no ano que vem, a Hora do Planeta. A ideia da Hora do Planeta é simplesmente que nós, cidadãos, possamos desligar as luzes de onde estivermos por 1 hora, para que, com isso, a gente mostre que estamos cientes, preocupados e atuantes em relação às mudanças climáticas. Nesse ano, a gente está tentando trazer à tona uma ligação entre mudanças climáticas e água,
e, por isso, junto com a Hora do Planeta, a gente lançou, ainda oficialmente, vai lançar oficialmente no dia 28, uma petição para o governo federal, mas que servirá para outras instâncias de governo, para a conservação das nascentes, mananciais e outras fontes d'água. É super importante assinar, não custa nada, é só pôr os dados lá, porque, com o maior número de assinaturas, obviamente, a gente consegue ter maior visibilidade e pressionar melhor as lideranças do país. Então, eram esses os recados de início. Já passo a palavra de volta. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Cissa. Bom, agora vamos começar com as nossas palestras. E para falar sobre o panorama global da crise da água, eu chamo aqui à frente o conselheiro do WWF Brasil, presidente do Instituto Internacional de Ecologia e membro da Academia de Ciência, o professor José Galdísio Tundizi. Por favor, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da WWF para participar deste evento e iniciar com essa palestra. Queria saudar os palestrantes, Nelson, representando o Banco do Brasil, a Cissa, e também Marúcia, que é uma conhecida de muito tempo. Queria registrar aqui também a presença dos membros da diretoria do Instituto Jatobás, que, representados aqui pelo Dr. João Salvador Furtado. Eu e o Furtado fomos colegas de curso há tanto tempo que mais da metade desta sala provavelmente não era nascida ainda, mas é um prazer revê-lo e estar aqui com todos vocês. Então, agradeço a presença e a oportunidade. Bom, eu vou fazer uma palestra que, segundo a sugestão que me foi dada, é uma palestra que eu tenho também discutido, apresentado em alguns outros fóruns, desse panorama global das águas e da situação global das águas, que, sem dúvida nenhuma, é extremamente preocupante. As três palavras que eu mais tenho ouvido nos fóruns internacionais dos quais eu tenho participado são segurança hídrica, acessibilidade e vulnerabilidade. Esses são os três pontos fundamentais que está preocupando especialistas, gestores. Inclusive, eu participei de uma reunião há 2, 3 anos atrás de especialistas de 13 academias de ciências que fizeram uma moção para o G8 em Paris sobre a questão da água. E nós entregamos para os primeiros ministros do G8 e presidentes que estavam presentes e chamamos a atenção exatamente para esses três grandes problemas. Então, vou apresentar aqui um panorama geral e algumas especificidades, e, no final, vou me dedicar um pouco mais à questão da indústria e mostrar um modelo que estamos desenvolvendo no Instituto Aqua, que é um instituto do qual o meu instituto faz parte, que é um instituto que trabalha com mineração, recursos hídricos e biodiversidade, como um exemplo do que pode ser feito nessa interação indústria, academia e organizações sociais. Então, o primeiro slide mostra, próximo slide mostra a questão hídrica deve ser considerada não somente como uma questão de seca, mas a questão hídrica mostra que há um desequilíbrio no ciclo hidrológico. E esse desequilíbrio ele envolve períodos intensos de seca, períodos extensos de seca, entremeados de grandes descargas hidrológicas. Então, a crise hídrica não é só de seca. A crise hídrica é um desequilíbrio do ciclo hidrológico que vai além das questões regionais e assume questões, aspectos continentais e globais. Esse é um ponto que se devia chamar a atenção. Por exemplo, a pior seca no Nordeste em 50 anos foi o ano passado, 2014, mas a maior enchente nas cataratas do Iguaçu foi também o ano passado. O fluxo normal é 1,5 milhão de litros por segundo e nós estamos com 46 milhões de litros por segundo, dia 9 de junho de 2014. Então, esses extremos é que são preocupantes. E nós temos testemunhado aqui esses impactos desses extremos hidrológicos aqui na região metropolitana.
é importante chamar a atenção que a urbanização alterou muito o ciclo hidrológico e alterou muito as situações do ciclo hidrológico. O próximo slide mostra a definição da segurança hídrica da Unesco, em 2012, que é a capacidade de uma população garantir o acesso a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável para sustentar a saúde humana e dos ecossistemas nas bacias hidrográficas e assegurar proteção eficiente de vida e propriedade contra desastres relacionados com a água, enchentes, deslizamentos e secas. Então, aqui há pontos importantes, porque a segurança hídrica se refere a quantidades, mas também qualidades. E se refere à água para sustentar as atividades humanas e dos ecossistemas. Esse é um outro ponto que deve ser considerado. Quando o homem não existia sobre o planeta, a água era usada para movimentar os ecossistemas e os processos vitais dos ecossistemas, desde bactérias até vertebrados. Com a presença do planeta, a água era usada para movimentar os ecossistemas e os processos vitais dos ecossistemas, desde bactérias até vertebrados. Com a presença do homem, a água foi sendo apropriada pela espécie humana, mas ainda é necessário água para a movimentação dos ecossistemas, para fazer funcionar o sistema. Eu participei o ano passado de uma reunião da Unesco em Paris, onde havia um grande número de hidrólogos. Eu era um dos poucos liminólogos e ecólogos da reunião. E a minha pergunta foi essa: vocês sabem quanta água é necessária para os ecossistemas? Porque nós sabemos quanta água vai para a agricultura, quanta água vai para a indústria, quanta água vai para o abastecimento. É um dado ainda pouco conhecido. Quanta água funciona para manter os serviços dos ecossistemas? Então, esse é um ponto importante. Então, segurança hídrica envolve toda essa questão abrangente, sistêmica da água. Próximo. Os números globais. Extensão do serviço a todos no planeta ainda é inexistente. Nós temos 768 milhões de pessoas sem acesso à água. 2,5 bilhões sem acesso a saneamento básico adequado. Mais de 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. E 2,6 bilhões de pessoas usam combustível sólido, que de alguma forma polui também. Por exemplo, na África do Sul se usa coque, combustível sólido, para cozinhar dentro dos apartamentos, né, o que é um fator de doenças. Próximo slide mostra doenças respiratórias, e há 4 bilhões de episódios anuais de doenças de diarreias e grande número de doenças de veiculação hídrica. Próximo. Bom, a situação atual de todo o planeta é o seguinte: uso insustentável da água, aumento dos usos competitivos dos recursos hídricos em escalas locais, internacionais e regionais, degradação da qualidade da água, aumento das enchentes e secas, aumento da vulnerabilidade das populações humanas, especialmente nas zonas periurbanas das grandes metrópoles. São Paulo, Cidade do México, Calcutá, Nairobi, Bangkok. Todas essas zonas periurbanas têm grande vulnerabilidade. E o problema da acessibilidade. Próximo. Então, são esses 4 problemas que nós temos que considerar: a disponibilidade de água, a vulnerabilidade humana a desastres, as necessidades humanas com atenção especial à produção de alimentos e a sustentabilidade. A água é um dos fundamentos da sustentabilidade. Sem água não funcionam os ecossistemas, não funciona a economia e as atividades humanas ficam prejudicadas. Próximo. E essa visão integrada é que precisa instalar no sistema público, nas indústrias. Nós vamos ver que houve um grande problema com relação à gestão das águas, que é o tratamento setorial da gestão da água. A água é fundamental para a produção de energia, especialmente no Brasil, onde a matriz hidrelétrica é 70% no mínimo de água. A água é fundamental para impulsionar a economia de regiões, municípios, e a água é fundamental para a produção de alimentos. Essa matriz é que tem que ser considerada e integrada com uma visão sistêmica. Próximo.
Bom, aqui um exemplo de muitos usos múltiplos da água, mas isto aqui é fundamental. A água necessária para manter os serviços dos ecossistemas. E esse ponto tem sido negligenciado, especialmente pelos setores públicos, em muitos países, não é só no Brasil, que é a água necessária para manter funcionamento os processos vitais do planeta. Próximo. Bom, produção de alimentos. Uma fazenda de porcos em Mato Grosso, próximo. Uma fazenda de produção de hortaliças nos Estados Unidos, que usa água de aquíferos, próximo. E a produção de etanol e biofuel, com os litros de água por gigawatts do combustível utilizado, mostrando os diferentes usos e os diferentes insumos de água necessários para produzir biofuel com água, evidentemente nos diferentes cultivos. Próximo. E, naturalmente, produção de alimentos em geral no mundo todo, onde nós sabemos muito bem que a água, tanto superficial quanto subterrânea, é um insumo fundamental. Próximo. Bom, a questão da qualidade da água. Próximo. A Unesco me pediu para desenvolver um projeto, que eu recém terminei, sobre a evolução da qualidade da água nos últimos 150 anos. Então, a ideia era a seguinte: o que aconteceu com a qualidade da água ao longo do tempo? Que problemas foram se acumulando ao longo do tempo? Então, se nós começarmos na segunda metade do século XIX, nós vemos que há uma poluição fecal e poluição orgânica predominantemente. Não havia tratamento de esgotos, então você tem uma contaminação orgânica muito forte, muito grande. Mas, à medida que a economia foi se desenvolvendo, a indústria foi se desenvolvendo, você aumentou a complexidade dos impactos na qualidade de água. Então, você começa com poluição de metal. A partir de 1945, começou o impacto dos resíduos radioativos, que não existiam, né, naquela escala, né, Césio 137. Depois, na década de 50, eutrofização e a presença de cianobactérias, poluição por nitrato. Os lixões e a disposição de resíduos sólidos começaram a produzir impactos na qualidade de água a partir da década de 1980. A poluição do ar, poluição das águas subterrâneas, o aparecimento de patógenos resistentes e aí as contaminações químicas mais complexas, por causa das substâncias orgânicas dissolvidas na água, pesticidas, herbicidas, e os chamados POPs, Persistent Organic Pollutants, que são o quê? Os cosméticos, os hormônios, os anabolizantes e os remédios. Eu fiquei muito impressionado recentemente, uma moça fez um doutorado lá em São Carlos, no Departamento de Hidráulica e Saneamento, com a água de drenagem de um lixão que está fechado há 20 anos, portanto, inativo. Esta água de drenagem continha uma grande quantidade de substâncias tóxicas ainda, inclusive remédios, que ela detectou a partir de uma análise com equipamentos de cromatografia gasosa e etc. Então, esse é um grande problema com o qual nós temos que lidar, e que não tem ainda um conhecimento adequado sobre esses impactos na saúde humana. Então, nós temos um aumento da complexidade analítica da qualidade da água, da detecção, porque é muito complicado você analisar 50 mil substâncias orgânicas potencialmente tóxicas na água, o aumento da toxicidade, com impactos econômicos ainda não muito bem quantificados e também impactos na saúde humana, que nós também não temos grandes informações a respeito, porque, além de tudo, nós temos as mudanças globais, a variabilidade do clima e as mudanças globais. Então, qualidade de água é fundamental. E quando ocorre uma alteração da quantidade, também ocorre uma alteração da qualidade. Eu chamei muito a atenção disso porque começou a diminuir a quantidade no cantareiro. Digo, mas não é só a quantidade.
A qualidade também, porque você concentra substâncias, diminui o volume e altera a qualidade. Pois é, mas eu vou discutir isso, é verdade. Não resolve muito, né? Não resolve, mas melhora um pouco, mas não resolve o problema fundamental. Próximo, por favor. Bom, aqui, naturalmente, isso é bem conhecido, mas eu não podia deixar de apresentar as causas, né? Urbanização, crescimento populacional, industrialização, aumento de emissões, naturalmente, com todas essas consequências que nós já vimos. Próximo. Então, vejam, por exemplo, né, a perda de fósforo devido a usos do solo, que é um dos impactos importantes na qualidade de água, né? Pastagem, áreas de florestas, residenciais, áreas de cultivo e áreas urbanas em desenvolvimento, alta concentração, alta carga de fósforo, né, das bacias hidrográficas em função dos usos do solo. Próximo. E aqui um exemplo muito claro, né, que isso foi de um site da Purdue University, que eu achei muito importante, floresta, agricultura, residencial e urbano. Vejam como o ciclo é modificado. O importante é lembrar que a floresta é parte dinâmica do ciclo da água. Ela não é um componente estático. Ela faz a evapotranspiração e aumenta a infiltração de água para os aquíferos. Então, a floresta não é simplesmente um componente estático, é um componente dinâmico e fundamental da água. E nós vamos ver que há outras consequências, né? Um exemplo. Próximo. E aqui um exemplo. Solo desnudo, poeira levantada por ventos, né, que trazem materiais para os rios, próximo, e florestas ripárias ou áreas alagadas. Esta é uma área alagada da região de São Carlos, combinada com as florestas as florestas das encostas, né, das encostas basálticas, que é um projeto que foi feito pelo professor Absaber, pelo Paulo Nogueira Neto e eu, em 1983, e foi imediatamente sancionado pelo governador Franco Montoro, para proteger as encostas basálticas da APA de Corumbataí e Botucatu. Então, vejo que a combinação das florestas com a área alagada produz uma água de excelente qualidade, né? E agora, numa visita recente à Irlanda, eu, na conversa com os pesquisadores do Instituto de Pesquisa, me disseram, e se você colocar uma pequena uma malha de material, uma rede pequena, uma rede de malha muito fina nas raízes das macrófitas, aumenta em 50% a eficiência, porque você aumenta a superfície, né? Portanto, essas plantas, que isso aqui é taboa, formam um biofiltro muito importante. Próximo passo. Aqui é uma área alagada na região metropolitana de São Paulo, Parelheiros. Quando eu fiz uma auditoria para transpor água da Billings para Guarapiranga, ia-se fazer uma adutora. Eu disse, não faz adutora. O painel de especialistas que eu coordenava disse, olha, tem uma área alagada em Parelheiros, passa a água através da área alagada que ela vai produzir a primeira filtração. E funciona, né? E está preservada. Próximo. E aqui as florestas ripárias. Próximo. Com o aumento da mudança global e o aumento da temperatura, começam a aparecer as cianobactérias e os florescimentos de cianobactérias. Próximo. E aqui um exemplo, uma publicação do Science do ano passado, que mostra que existem bactérias, cepas de bactérias em esgotos resistentes a antibióticos, porque no esgoto se acumulam antibióticos e desenvolve cepas de bactérias. Então, vejo que há uma múltipla dimensão do processo. É muito complexo, e essa complexidade tem que ser entendida não só pelos pesquisadores, pelos gestores, pelo setor público. Próximo. Aqui um exemplo típico. Com a cobertura vegetal, os custos do tratamento da água são muito baixos, com uma cobertura vegetal adequada. Você coloca cloro, R$1, R$2, R$5 no máximo. Sem a cobertura vegetal, o custo do tratamento vai para R$200, R$300 por 1.000 metros cúbicos, em comparação com R$5. Por quê?
tem que colocar surfactantes, enfim, você tem que montar uma indústria química para produzir água potável, e isso custa. Portanto, o trabalho que a vegetação e as áreas alagadas fazem, que é o que eu digo sempre, é o software da natureza, que levou muito tempo para se desenvolver, alguns milhões de anos, é que tem que ser aproveitado nesse processo. Próximo. E aqui um exemplo, isso é do professor Zalewski, que é o trabalho ali do Centro de Ecohidrologia de Lodz, na Polônia. Vejam que o tratamento por processos puramente de engenharia eleva o custo, né? É um processo mecanístico determinístico. Enquanto, se você tiver processos de ecohidrologia e biotecnologia dos ecossistemas, usando esse software, você reduz muito o custo e também aumenta a eficiência do processo. Então, esse processo de ecohidrologia está sendo bastante desenvolvido hoje em muitos países, né? E o professor Zalewski vem dar um curso aqui no meu instituto em janeiro do próximo ano, exatamente para repassar essa ideia e apresentar melhor essa ideia. Próximo. Bom, os serviços do ecossistema, né, de regulação, serviços culturais, serviços de provisionamento, serviços de suporte, que são importantes para considerar nesse processo todo, né? É fundamental essa visão dos serviços dos ecossistemas, especialmente pelos gestores, proteger os serviços, recuperar os serviços. Próximo. Bom, então, o que nós precisamos? Água suficiente e acessibilidade global, redução do risco e vulnerabilidade, e aí melhorar a qualidade de vida, uma abordagem integrada, governança integrada, interdisciplinaridade, e a bacia hidrográfica comunidade. Ela está na nossa lei de recursos hídricos. No estado de São Paulo, temos 22 unidades de gestão de bacias hidrográficas, e ela deveria ser a unidade prioritária para a gestão. Não só a bacia, o comitê de bacia, mas a agência, que é fundamental para fazer a execução. O Brasil é um país que tem projetos e tem dinheiro, mas não tem execução. O problema nosso é a execução. Ou porque o executor não está treinado e não entende o processo global, né, não está inserido na visão sistêmica e global, ou porque ele não tem uma capacidade imediata de execução, de alguma forma, mas o problema nosso é execução. Demora muito, né? E para uma pessoa como eu, que já viveu 77% de 100 anos, né, é difícil ficar esperando, né? Eu estou ficando inquieto, cada vez mais inquieto, porque nós precisamos avançar mais rápido, né? E esse é um grande problema que nós temos, e as gerações futuras têm esse papel importante de fazer avançar mais rápido. Tem que avançar, a administração tem que avançar, e o conhecimento tem que ser aplicado de uma forma mais rápida no processo. Próximo. Bom, o que está acontecendo? Aumento das pressões sociais e mudança no padrão das necessidades sociais. Não é só a urbanização que está impactando o planeta, é a diversificação da economia. À medida que a economia se diversifica, as pessoas começam a ter mais acesso a bens de consumo, elas vão usar indiretamente mais água, vão comer mais carne, vão tomar mais vinho. Tudo isso tem mais água embutido, né? Então, há um aumento das pressões. As mudanças climáticas, há alterações nos usos do solo e cobertura vegetal, e, portanto, nós temos que ter também uma mudança na agenda da ciência. Não adianta só produzir teses de mestrado e doutorado. Nós estamos produzindo, e é importante, claro que é, aumento do conhecimento. Mas e a passagem dessa informação para o setor público? A transformação. E de que forma ele vai ser transformado? Então, esse é um aspecto importante. Próximo. Nós temos que interpretar e compreender as mudanças, como lidar com as incertezas. O sistema tem incertezas. E como é que nós vamos lidar com as incertezas? E como manter um sistema de retroalimentação e de informação. Próximo. Este é um projeto que foi feito o ano passado, o ano retrasado, eu conversava com um amigo meu, Peter Fritz, da Academia de Ciências da Alemanha. Eu disse, vamos fazer uma reunião no Brasil sobre água nas regiões urbanas.
Só que nós dois vamos só coordenar. Vamos convidar 15 doutores alemães, recém-doutores, e recém-doutores brasileiros, e pôr junto. Aí fizemos uma reunião em São Carlos, da geração nova, e eles produziram, um dos projetos foi esse. Então, as necessidades de pesquisa, uso do solo e da água, serviços do ecossistema em qualidade, saúde humana e qualidade de água, e aí a passagem para a sociedade e para o sistema de governança. Eu tenho mais 5 minutos. Eu estou tentando ficar, porque se me deixar eu vou embora, não posso, eu tenho que segurar aqui. Próximo. Bom, no século XX, o gerenciamento sempre foi local, setorial e de resposta a crises. O local era a represa, o lago, o rio. Setorial era eletricidade, energia, agricultura, pesca, etc. E de resposta a crises. Morria peixe no rio Piracicaba. Aí corria lá o pessoal da CETESB para medir, para ver qual era a causa. Esse sistema está em transição. Hoje, a visão é para uma visão de ecossistema, bacia hidrográfica. A visão tem que ser integrada, reconhece-se os usos múltiplos integrados do sistema, né? Energia, alimentos, abastecimento público, etc. E, fundamental, preditivo. Não é mais responder a crises, nós temos que aprender e desenvolver sistemas preditivos, sistemas de antecipação das crises, para que, com isso, se possa preparar o sistema público de pesquisa e público para enfrentar essas mudanças, ainda com os graus de incerteza necessários. Próximo. Então, precisamos de uma visão sistêmica da água, bacias hidrográficas, comunidades de gestão e as agências, planejamento para o futuro e cenários, capacidade preditiva para 50 anos e, evidentemente, a redução da demanda da água, porque a sociedade tem que passar de uma cultura de abundância para uma cultura de escassez. Isso temos que fazer. E temos que passar para a sociedade essa visão crítica de mudança de comportamento e de cultura, que é cultural. Não é só a sociedade, as corporações todas, evidentemente, têm que ter esse processo. Próximo. Adaptação climática, redução de risco e segurança hídrica são os 3 componentes que nós temos que trabalhar com eles, pensando nesse processo. Próximo. Bom, revitalizar, repensar e reformular o gerenciamento ambiental e a governança da água é fundamental. Tem que mudar a governança. A governança tem que ser, como eu disse, preditiva, usando o integrado e bottom-up, não top-down. Tem que ser bottom-up. Nós temos que ter condições de fazer uma governança com a participação ativa da sociedade. Assegurar os serviços ecossistêmicos, restaurar o capital natural, enfrentar a escassez e reverter a degradação da biosfera para benefício da sociedade. Nós já usamos muito mais do planeta do que ele poderia nos oferecer. Já usamos. E não há outro planeta, como disse outro dia o Ban Ki-moon. Não tem plano B, porque não tem planeta B. É o único, pelo menos no nosso sistema solar. Então, não há como. Nós já usamos demais esse capital natural. E precisamos reverter agora para poder restaurar os processos naturais do sistema e manter os sistemas de feedback do planeta, que está perdendo esse processo. Próximo. Pode passar esse, porque... Pode passar esse também. Aqui é só um exemplo das preocupações desse programa de iniciativa da Europa, que está propondo uma interação com o Brasil na questão de ecossistemas e interação, pesquisa e desenvolvimento, mantendo a sustentabilidade do ecossistema, desenvolvendo sistemas de água adequados para os cidadãos, promovendo a competitividade na indústria da água, implementando uma economia baseada bio-based economy e fechando o ciclo da água, inclusive água para os ecossistemas, para dar uma ideia das diferentes preocupações, das principais preocupações nesse processo. Pode passar agora? Pode passar? Pode passar também esse, porque já está mais... Pode passar? Bom, água na indústria.
Primeiro, é necessário otimizar os usos, implementar o reuso em larga escala, controlar e monitorar efluentes, reduzir o consumo, introduzir novas tecnologias para reuso, otimizar produção e reduzir custo, e desenvolver pesquisa, aplicar em pesquisa e desenvolvimento com iniciativas com a academia e as organizações sociais. Esse me parece ser um dos caminhos importantes desse novo processo. Sem dúvida nenhuma, reduzir o consumo e otimizar os usos e implementar o reuso, isso tem um impacto considerável na economia das indústrias. Mas, para isso, é preciso ter apoio da academia e também ter um outro fator que é importante, capacitar gestores da indústria que possam fazer esse processo. Próximo, eu vou dar um exemplo aqui do instituto ao qual pertenço também, que é o Instituto Aqua, que é mineração, biodiversidade e recursos hídricos. A ideia desse instituto, que é um dos 100 institutos nacionais de ciência e tecnologia, era justamente interferir no processo de mineração. Próximo. A indústria de mineração usa grandes volumes de água, o gerenciamento de água é estratégico para a indústria, a proteção da biodiversidade terrestre e aquática é fundamental em áreas de mineração, a remoção de resíduos dos efluentes, compostos inorgânicos, orgânicos e produtos que causam corrosão é também fundamental, e a redução do consumo de água. Próximo. O reuso de água vai ser fundamental, e o valor da água na indústria, não só no caso da mineração, não só inclui o processo, inclui os aspectos sociais e ambientais. Estamos introduzindo inovações para aumentar a reciclagem e melhorar as operações industriais, e, evidentemente, as soluções têm que ser locais e customizadas. Uma mina de ouro remove arsênio, então você tem que customizar para a questão do arsênio. Uma mineração de cobre tem outros impactos, tem efluentes ácidos que devem ser tratados. Então, a hidrometalurgia deve tratar desses aspectos aí e repassar para a indústria. Então, nós estamos trabalhando dentro desse complexo de hidrometalurgia, biodiversidade terrestre, aquática e qualidade da água. Próximo. Pode passar esse, porque já pode passar. A questão da sustentabilidade deveria envolver, em primeiro lugar, o ambiente, em segundo lugar, a sociedade e, em terceiro lugar, a economia. Esse é o processo que hoje está sendo muito discutido e que, sem dúvida nenhuma, nos fóruns internacionais, mostra-se que isso aqui está ao reverso, né, agora. Economia, ambiente e sociedade. A ideia é ter o ambiente como o princípio básico da sustentabilidade e a sociedade e a economia. Próximo. E a sustentabilidade, o tripé, ambiente, equidade, economia e sustentabilidade. Próximo. E, finalmente, algo que tem me perturbado bastante, que é um trabalho que foi desenvolvido e foi publicado no Science em 2012, em que você tem os recursos naturais, a sociedade humana, o sistema de clima e a estabilidade social. A interação entre todos esses componentes pode dar condições para estabilidade social, eventos políticos, migração, violência, conflito, cooperação, a instabilidade ou instabilidade social, a fusão dos recursos naturais com a sociedade humana, o uso dos recursos naturais pela sociedade humana, e o sistema de clima e as mudanças climáticas que podem interferir. Então, é muito importante lembrar que sensibilidade a conflitos e estabilidade social depende muito do uso dos recursos naturais, das mudanças climáticas e da segurança humana. É fundamental para o estabelecimento de uma cultura, de uma sociedade estável, a consideração sobre esses três componentes. Violência pode estar muito relacionada com o ambiente, e eu chamei a atenção disso nessa questão da crise da água. Porque se você juntar numa cidade como São Paulo, crise de transporte, crise econômica, crise moral e crise de água, você pode ter uma situação explosiva e aí você rompe a estabilidade social. Então, é preciso pensar que a estabilidade social depende muito dessa interação
entre recursos naturais, sistema climático e a segurança humana, que depende de alimentos, energia, saúde e, enfim, esses componentes. Próximo. Há um enorme desafio para a sociedade, em termos de segurança hídrica. É necessário uma nova ciência hidrológica, que é a sociohidrologia. Temos que manter gerenciamento eficiente, apesar de um futuro incerto. A água e processos sociais, o que eu chamo de ciclo hidrossocial, é fundamental. Temos que ampliar a abordagem interdisciplinar. Como gerenciar e preparar gestores para a intensidade dos eventos, que podem ser muito intensos e flutuar de intensidade. Próximo. Há desenvolvimentos tecnológicos importantes. Temos que estudar melhor os efeitos dos POPs na saúde humana, preparar para surpresas e, finalmente, água para abastecimento, energia e alimento. Como é que nós vamos lidar com os usos competitivos, inclusive a participação da indústria nesse ponto é fundamental. E quantificar melhor a relação entre o uso da água para a espécie humana e o uso da água para o funcionamento dos ecossistemas. Próximo. Bom, aqui é só um exemplo que talvez eu possa deixar para discussão, mas é o conceito de como é que funcionaria um sistema de governança baseado em informações, em pesquisa, em sustentabilidade de longo prazo, participação acadêmica, participação das agências e a participação da comunidade. Mas eu deixaria isso para uma fase de perguntas ou discussão. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, professor.